Olá! Hoje vamos estudar o capítulo 5 de Êxodo. Que pontos importantes podemos destacar da leitura desse capítulo para o nosso enriquecimento espiritual, para a nossa comunhão com Deus? O primeiro deles é que Moisés e Arão foram à presença do faraó. E conforme Deus já havia adiantado para eles, o faraó não se mostrou nem um pouco disposto a permitir que os filhos de Israel fossem ao deserto adorar ao Senhor. E Faraó até respondeu Moisés e Arão com uma pergunta: quem é o Senhor? Não conheço o Senhor, e por isso não vou deixar ir a Israel. Então, acabou que Deus precisava se mostrar a Faraó para que Faraó reconhecesse o poder de Deus sobre também o Egito. No Egito existiam vários deuses. E Deus, o verdadeiro Deus, precisava se colocar como maioral acima de todos os outros deuses do Egito. Depois, segundo ponto de destaque, Faraó, ele decidiu que os filhos de Israel estavam desocupados. Por isso que eles estavam conversando aí com Moisés, com Arão, querendo um tempo de férias, de descanso, para ir ao deserto sacrificar ao seu Deus. Então o faraó decidiu que daria mais trabalho aos filhos de Israel. Então ele disse aos seus oficiais que não dessem mais a palha necessária à fabricação de tijolos, que os próprios filhos de Israel deveriam ir em busca dessa palha. Só que a quantidade de fabricação de tijolos deveriam ser mantidas as mesmas. Como isso é possível? Mais trabalho e os mesmos resultados. Isso não ia dar certo. Então, a gente vê o que tem no terceiro ponto de destaque. É que existe uma dinâmica aí de atribuição de culpa, de reclamação, que partiu dos capatazes hebreus, aqueles encarregados da produção. Eles estavam no meio termo entre os trabalhadores braçais hebreus e os feitores egípcios, que cobravam a produção. Então eles ali ficaram ensanduichados ali no meio dos dois e sendo cobrados pelo povo que dizia: não é possível a gente fazer a mesma quantidade de tijolos sem a palha, e os feitores que exigiam a mesma quantidade de tijolos. Por isso eles pediram uma audiência ao faraó e foram reclamar ao faraó: faraó, isso não é possível, não pode ser assim. O povo de vocês que tem a culpa, vocês não estão dando para a gente a palha, como que vocês vão exigir a mesma quantidade de tijolos? E o faraó disse: não, foi eu que mandei isso. Então eles foram reclamar com Moisés e Arão. Afinal, haviam sido eles que sugeriram que eles fossem adorar a Deus. E Moisés e Arão finalmente vão buscar a ajuda de Deus, de certa forma até reclamando de Deus. Deus, está aí no último versículo, versículo 22. Por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Desde que eu apareci, parece que as coisas pioraram. E é interessante, um destaque final, é que no verso 3 do capítulo 5, eles deram justificativa a Faraó que eles precisavam ir oferecer sacrifícios a Deus para não serem atingidos por Deus com espada. Só que no verso 21, a gente percebe que quem estava dando a espada e atingindo eles era o próprio faraó. Mas Deus, como veremos nos capítulos seguintes, tinha um plano especial para se fazer conhecer a Faraó e a todo o povo egípcio.